Olá, queridos, tudo bem com vocês, meus amores e minhas amoras, meus tesouros e minhas tesouras do segundo ano A? Queridos, hoje é dia 5 de outubro de 2020. Meu Deus, já estamos em outubro. Portanto, língua portuguesa, o livrinho de língua portuguesa, abre para a prof lá na página 10 e acompanha a leitura dessa fábula aqui com a prof, tá? A cigarra e as formigas. Era uma vez uma jovem cigarra que não fazia outra coisa na vida a não ser cantar. Entoava as mais lindas canções perto de um formigueiro. Enquanto isso, as formigas trabalhavam sem parar. Colhiam pedaços de folhas para forrar o berçário das formigas recém-nascidas. Transportavam grãos para que no inverno tivessem o que comer. Enfim, viviam atarefadas entrando e saindo do formigueiro. Página 11. O inverno chegou. O frio era tanto que a cigarra quase ficou congelada. Então, bateu na porta do formigueiro à procura de um lugar quentinho para se abrigar. Olá, será que eu posso entrar? Estou com frio e com fome. A guardiã do formigueiro não se conteve. O quê? Enquanto nós trabalhávamos duro, você só pensava em se divertir, pois agora, boa diversão, disse. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. Os preguiçosos nada têm a colher. Essa é a moral da história. Então, queridos, aí lá na página 12, ele vai fazer algumas perguntas sobre essa fábula. Então, para explicar um pouquinho sobre a fábula. Enquanto as formigas trabalhavam o verão todo, trabalhando, todo dia ali, guardando comidinha para o inverno, para elas poderem ficar tranquilas e quentinhas no inverno. E a cigarra, o que a cigarra fazia? A cigarra trabalhava? A cigarra só cantava, não tava nem aí, só cantava, não guardou comidinha, não procurou um abrigo, nada, ela só queria saber de cantar, mas aí o inverno chegou. E aí o que a cigarra fez? Foi bater lá na porta do formigueiro. Mas aí as formigas ajudaram a cigarra? Não, né? Então quando ele fala lá que os preguiçosos nada têm a colher, significa que o quê? As formigas trabalharam. Então, no inverno, elas tinham casa, comida, lugar quentinho. Agora, a cigarra não trabalhou. Então, ela teve comida, casa e lugar quentinho, né? Então, o número 1, ele vai perguntar quais são as personagens da história. Então, tem lá cigarra, gato, formiga e macaco. Vocês vão circular só as personagens que aparecem na história, na fábula, beleza? No início da história, o que cada uma dessas personagens fazia? Uma trabalhava e a outra só? Pensa aí. 3. No inverno, a cigarra teve um problema. A. O que aconteceu com ela? Nós explicamos aqui também, né? B. O que ela fez para resolver esse problema? Ela bateu lá num lugar lá pedindo ajuda. Olha lá, se não lembra, olha lá no texto. Acompanhe a leitura que o professor vai fazer da resposta dada pela guardiã do formigueiro à cigarra e responda. Por que a formiga respondeu dessa forma? Ou seja, quando a cigarra foi lá bater na porta do formigueiro, ela falou, né? Você passou o verão todo cantando e agora que ajuda? Negativo, vai cantar em outra freguesia, né? Então, por que vocês acham que a formiga respondeu dessa forma? Número 4. Releia esse trecho da fábula. E bateu a porta na cara da cigarra, que foi obrigada a cantar em outra freguesia. Marque um X o sentido da expressão em destaque usada no texto. Quando ela falou assim, foi obrigada a cantar em outra freguesia, tá? Significa o que isso? Que ela teve que se apresentar, cantar em outro lugar? Ou significa que era para ela ir buscar ajuda em outro lugar? Pensa aí.
Lá na página 13, tem ali explicando, né, um textinho na parte verde, ele explicando que o texto é uma fábula, né, trabalhar, falar e se divertir são atividades que o ser humano realiza, mas na fábula quem pratica essas ações são os animais. Ou seja, você não vai ver uma cigarra lá com violão tocando, certo? A cigarra e as formigas são personagens dessa fábula, pois participam dela. 5. Releia o final do texto chamado Moral da História. Os preguiçosos nada têm a colher, né? Como nós já conversamos aqui. A. Marque um X na alternativa que explica o que é a moral da história. Aí vai falar lá, a moral da história explica quem são os personagens. Ali naquela parte, os preguiçosos nada têm a colher, que é a moral da história. Ele explica quem são os personagens? Ou então, a moral da história traz um ensinamento transmitido por meio da história. Pensa aí. Beleza? Número 6. O que aconteceu na história pode acontecer com as pessoas na vida real? Por quê? Mesma coisa, né? Quem trabalha tem. E quem não trabalha, né? Infelizmente. 7. Que fábulas você conhece quanto aos colegas? Se você conhece alguma, você pode escrever aqui no cantinho do livro, tranquilamente, tá bom? Que nós não estaremos em sala pra gente conversar sobre isso. E 8. De quais animais você mais gosta como personagem em histórias? Por quê? Né? Prof, eu gosto mais da cigarra, eu gosto mais da formiga. Tem outras fábulas também, do leão e do ratinho. Enfim, se você conhece qual desses animais que você mais gosta na fábula. Beleza, meus amores? Ficamos por aqui hoje, então. Qualquer dúvida, só enviar mensagem lá no particular da prof, tá? Terminando, tirem foto bem bonitinho, de forma bem certinha para a prof conseguir corrigir certinha a atividade de vocês, tá bom? E super beijo, fiquem com Deus e qualquer dúvida a prof tá super à disposição, tá bom? Um abraço de urso para cada um de vocês. Tchau!